Leonel Brizola projetou-se no cenário nacional e também internacional quando, a partir de 1959, encampou, ou seja, estatizou, na condição de governador do Rio Grande do Sul, duas companhias multinacionais, a Bon & Share, de eletricidade, e a ITT, de telefones. Aos 37 anos de idade e mais voltado para os problemas do seu estado, mal saberia ele do estardalhaço mundial que provocaria com aquelas medidas, vistas ali como simples decisões administrativas. O que fez Brizola agir? O simples fato de que as duas companhias estrangeiras não investiam na renovação e manutenção dos equipamentos. A consequência disso era a péssima qualidade dos serviços. Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul viviam às escuras devido aos cortes constantes de energia. Os telefones, por seu turno, não atendiam à demanda e ofereciam um serviço de péssima qualidade. Habituados a corromperem governantes, as companhias responsáveis por aqueles dois serviços essenciais da população ainda cobravam tarifas exorbitantes e também se recusavam a fazer qualquer tipo de negociação. O jeito foi expropriar as carcomidas empresas e criar dois novos e modernos serviços estaduais, que passaram a ser modelo para o resto do Brasil. Quando eu encampei, quando eu expropriei uma empresa norte-americana. Brizola nationalise la Compagnie Nationale du Téléphone, filiale de l'International Telephone and Telegraph do Rio Grande do Sul. Procurei todas as formas de entendimento, então apliquei a lei e consegui, aquele ato. O judiciário nos emitiu na posse da empresa. Isso foi antes do Fidel Castro, entendeu? Praticar qualquer ato contra o capital estrangeiro. Ele, nesse sentido, ele foi um protagonista e foi uma vanguarda no que se refere à transformação dos serviços públicos do país para o bem da sua população e, sobretudo, da perspectiva da soberania do país. Em 2012, 52 anos depois, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, pelos mesmos motivos de Brizola, teve de apelar para a mesma medida extrema e nacionalizar a petrolífera YPF. Nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. A empresa proprietária, a Repsol, de origem espanhola, por se recusar a investir, provocou uma queda brutal da exploração e produção do petróleo. Os prejuízos foram de 9 bilhões de dólares só em 2011. A Argentina, grande produtora de hidrocarbonetos, se viu obrigada a importar gasolina para que o país não quebrasse. As encampações foram só um dado na biografia de Leonel de Moura Brizola, que percorreu durante mais de 60 anos a vida pública brasileira. Sua visão de administrador entendeu que a educação tinha de ser o início de tudo, porque sem educação nenhum Estado tem como evoluir. Depois de zerar o analfabetismo em território gaúcho, construir mais de 3.000 escolas e formar 200.000 professores. A partir daí, Brizola pôde modernizar a administração para oferecer serviços mais eficientes de saúde, transportes e alimentação. Terminado seu governo no Sul e já eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, Brizola entendeu que aquelas reformas só poderiam ser sustentadas e levadas aos outros estados de nosso imenso país se houvesse uma mudança no enfoque de nosso desenvolvimento. Teríamos de romper as amarras daquele modelo dependente que só nos puxava para o atraso. Foi quando Brizola enfrentou forças poderosas que o expulsaram do país com o golpe de 1964. 15 anos depois, voltou ao Brasil para reforçar sua proposta nacionalista e seu programa de educação, que no Rio de Janeiro produziu 500 escolas de tempo integral. O CIEP, concebido como modelo de escola para que o aluno pobre passasse o dia inteiro e fosse para casa de banho tomado. Ao celebrar os 90 anos de sua existência, nada mais apropriado do que examinar a obra de Leonel de Moura Brizola, um grande brasileiro.